quando você vai ver, você já tá ali, você já se envolveu. E eu recuei muito. Só que eu parei com isso de recuar, porque assim, quanto mais eu recuo, ou corro daquilo que Deus tem para minha vida, eu não chego a viver aquilo que Deus tem para mim. Eu não entendo o tempo, eu estou querendo entender o tempo. E eu não tenho que entender o tempo, eu tenho que viver, porque a Bíblia diz que a gente, vamos viver, a gente às vezes está vivendo e não está entendendo, mas a gente vai entender mais para frente. E eu quero ler com vocês nesta noite uma palavra que é muito poderosa, que está em Atos, no capítulo 7, versículo 17. Amém? Todos acharam? Repita comigo: tempo e propósito. Amém. Essa palavra que nós vamos estar lendo nesta noite, ela foi contada por Estevão. Aqui está sendo a defesa de Estevão, né? Estevão, irmão, foi um herói da fé. Estevão, quando ele estava para ser apedrejado, já depois ele estava para morrer, ele contou algumas histórias de Israel. E é muito engraçado, quando a pessoa está cheia de Deus, ela está vivendo aquilo que Deus tem para a vida dela, pode estar passando o momento que for, ela não deixa de falar de Deus. Ela pode estar passando a dificuldade que for, a necessidade que for, ela não deixa de falar daquilo que Deus está fazendo. E Estevão foi um desses. A história que nós vamos ler, ela foi entoada por Estevão. Irmãos, a história de Estevão, que Estevão está atuando, profeta, ela é a história de Abraão. Mas a promessa foi feita a Abraão, mas ela não aconteceu no tempo de Abraão. Ela se manifestou no tempo de Egito e no tempo de José. Às vezes Deus prometeu para você, mas ela não vai acontecer no seu tempo. Ela vai acontecer no tempo do teu filho, na próxima geração. Nem tudo que Deus te prometeu vai acontecer agora. Ela vai se manifestar muitas das vezes em um outro tempo. E irmão, quem é pai aqui, quem é mãe, sabe que muitas das coisas que Deus prometeu para nós acontecer na nossa vida, vai ser muito bom, mas será muito melhor ainda se acontecer na vida dos nossos filhos. Porque Deus prometeu para mim e vai acontecer na vida do meu filho também. Amém. A gente vai ficar muito mais feliz, a gente se sente mais pleno, a gente sabe, tem a certeza que aconteceu aquilo que Deus queria para a minha vida, para a vida do meu filho. A minha herança viveu aquilo que Deus tem prometido para mim também. Glória a Deus. Vamos ler aqui, capítulo 17.
ao se aproximar-se o tempo. Irmão, a promessa de Deus tem um tempo. A promessa de Deus não vai acontecer quando eu quero, não vai acontecer quando você quer, não vai acontecer quando o profeta profetizou, não vai acontecer quando você está esperando, quando você está precisando. A promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela tem um tempo. O que nós precisamos nesta noite entender e aceitar é o tempo do Senhor para a nossa vida. Aleluia. E aqui a palavra diz: e aproximando-se o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Bom, nesse tempo aqui é o tempo de escravidão. O Egito estava vivendo um tempo de escravidão. Mas em todo tempo, Deus sempre fará nascer um libertador. No tempo que não havia mais salvação, Deus fez nascer Jesus. Aleluia. E nesse tempo aqui do Egito, eles estavam passando por um tempo de escravidão, um tempo de opressão, um tempo que as coisas estavam ficando tudo atada, tudo presa, e eles não sabiam mais o que fazer. Mas nesse tempo nasceu Moisés. Como eu disse, no tempo de escravidão, Deus sempre fará nascer um libertador. Você é um libertador. Deus te nasceu para esse tempo, para essa geração. Você não nasceu no tempo errado. Você muitas das vezes, tem gente que acha que veio de uma gravidez indesejada. Muitas vezes você não é bem querido pela sua família. Mas para Deus você nasceu para esse tempo. Deus escolheu esse tempo para você nascer. Ele tem um propósito para você, para esse tempo. E é muito incredulidade da gente se a gente achar que isso daí é mentira. Porque se nós achamos que isso daqui é mentira, que nós não estamos vivendo o tempo de Deus, nós não acreditamos na perfeição de Deus. Em alguma coisa ele errou. E não tem na Bíblia, não tem uma palavra, uma passagem que diz que Deus errou, que Deus é falho. Então você não nasceu por acaso. Esse é o tempo de Deus para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho um tempo para cumprir, uma promessa para cumprir na minha vida e na sua vida. O que nós precisamos é nos esvaziar, como foi dito aqui. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus e buscar a vontade dEle, o tempo que Ele tem para nossas vidas. E para você ver que Deus não falha no tempo, o Paulo, ele é o meu discipulador. Desde quando eu voltei para o Evangelho, é meu discipulador. E a gente não era dessa igreja, a gente era de outra igreja. E esse ano ainda, começo desse ano passado, ele me disse que na outra igreja eles tinham pegado algumas pessoas e iam separar para estar discipulando cada pessoa. Alguma pessoa. E eu fui escolhido do Paulo, há muito tempo atrás. E hoje ele é meu discipulador. Só que naquele tempo, se ele viesse me discipular, irmão, era mais fácil eu desvirtuar ele para o mundo do que ele me trazer para a igreja. Porque eu estava muito afundado no mundo mesmo, as coisas do mundo, vivendo as coisas do mundo. Era mais fácil eu levar ele para o mundo do que ele me trazer para a igreja. Então, não aconteceu naquele tempo. Deus sabia o tempo correto, o tempo certo. Deus não erra no tempo dele. E isso é umas coisas que eu comecei a pensar, cara, Deus não erra no tempo. Se fosse aquela vez mesmo, não ia dar. Naquela época eu era doido mesmo. Conseguia levar qualquer um junto comigo. Deus não erra no tempo dele. Vamos lá. Então, entrou o rei que nada sabia do respeito de José, passou a governar o Egito, e ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-se a abandonar os seus recém-nascidos, para que sobrevivessem. Num tempo de escravidão, num tempo de escuridão, Deus vai fazer nascer um libertador.
Entenda isso nessa noite. Você nasceu para ser um libertador. Você nasceu para ser um libertador. Ninguém nasce fora do tempo. Vamos lá. Nós só vamos saber porque nascemos quando nós entendemos a nossa geração. Se nós nascemos para esse tempo, nós nascemos para essa geração, para as coisas que estão acontecendo agora. Então não tem como eu viver esse tempo se eu não entender o problema, a necessidade da minha geração. Se Deus me colocou para essa geração, eu preciso buscar a Deus, me capacitar, entender a vontade dEle para a minha vida, para mim poder ir ser um libertador de uma vida, falar do amor de Cristo, libertar uma vida de uma escuridão, falar o que Deus tem ministrado, falar com a minha vida, o que Deus tem feito. Só assim nós vamos entender o porquê nós estamos vivendo esse tempo. No tempo que nasceu Moisés, ele já nasceu com a promessa. A promessa não veio quando ele já nasceu, quando ele começou a viver. A promessa já nasceu com ele. Ele já tinha a promessa vinda dentro do ventre da mãe dele, já tinha a promessa sobre a vida dele. E aos 3 meses de idade, Moisés libertou a primeira pessoa. Abra comigo em Êxodo 2:10. Na escravidão do Egito foi quem nasceu Moisés, o libertador. Ela engravidou e deu uma luz a um filho. Vendo que era bonito, ela escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto de foi junco e o vendou com pinche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juntos, à margem do Nilo. Irmãos, nesse tempo, no Egito havia uma ordem para matar os hebreus. E ali a filha de Faraó já tinha visto de muitas das coisas, tinha muitas crianças, mas naquele tempo, esse menino Moisés, quando ela olhou para ele, ela se compadeceu dele. Nós vamos ver aqui na história de Moisés, como Moisés foi o libertador aos 3 meses de idade. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que aconteceria. A filha de Faraó descerá ao Nilo para tomar um banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê. Achou-a chorando e ficou com pena dele e decidiu ele
Irmão, nesse tempo aqui, Joquebede já não podia mais ficar com o teu filho. Então ela colocou ali no rio e pode ser muito, como posso até te dizer, pode ser até coincidência. Nesse momento que ela tinha colocado o seu filho no rio, ali estava a filha de Faraó com as suas servas, se banhando, andando ali pelo rio, e uma das pessoas viu uma cesta e ali tinha um bebê. E a filha de Faraó se compadeceu justo do libertador. Irmão, quando você nasce com a promessa de Deus, não há nada que pode te matar, não há nada que pode te derrubar. A promessa está sobre você e a promessa vai se cumprir. Amém? Então, a irmã do menino, aproximando-se, perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu a chame uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Bom, olha que coincidência. A filha de Faraó achou o menino, e a irmã de Moisés tinha acompanhado para onde esse cesto tinha ido. E quando a filha de Faraó pegou o cesto, ela foi esperta. Ela chegou, perguntou à filha de Faraó se ela não queria que ela chamasse uma babá para cuidar daquele menino. Tem perguntas que já são logo uma direção de Deus para as nossas vidas. E aos 3 meses de idade, José libertou a primeira pessoa. A gente vai ver aqui agora quem José libertou. Então, Miriam é a irmã de Joquebede, é a irmã de Moisés. Ela foi até uma mulher e falou: a filha de Faraó achou o cesto, e eu falei para ela que se ela não queria que eu trazesse uma babá para estar cuidando do filho dela, do menino. E quem é ele? Ela chamou Joquebede, a mãe de Moisés. Então, a filha de Faraó falou para Joquebede: você não pode cuidar desse menino para mim? E na onde que entra que aos 3 meses de idade Moisés libertou a primeira pessoa. E ela disse assim para ele: quero que responda. E essa moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente para mim, e eu lhe pagarei por isso. Bom, nesse momento, a mãe de Moisés, ela deixou de ser escrava, foi libertada e ainda passou a ser assalariada. Ela cuidou do seu filho. Então, já aos 3 meses de idade, Moisés já libertou sua primeira pessoa e foi a sua mãe. Engraçado, ela gerou ele e ele a libertou da escravidão. Isso é o propósito de Deus para isso. Porque ali no meio daquele povo, dos hebreus, ali no Egito, havia muitas crianças, e ela se compadeceu, e ela já tinha visto de tudo, e ela se compadeceu justo do libertador, justo de Moisés. Moisés já nasceu com uma promessa, com um propósito na terra, e nada podia impedir o que Deus já tinha para Moisés desde o seu nascimento. Bom, o seu propósito, ele não vai se manifestar um dia, ele já nasce com você. Às vezes nós estamos vivendo fora do nosso propósito, mas o nosso propósito já nasce com a gente. Voltar para Atos.
Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai, quando foi abandonado na ilha de Faraó. E tomou o menino e o criou como seu filho. Bom, tem coisas que a gente sente dor, e a mãe de Moisés sentiu dor quando ela deixou o seu filho. Quando ela deixou o seu filho ir, ela sentiu dor. Só que essa dor trouxe um benefício para o povo, a libertação de um povo. Se ela não tivesse deixado o filho dela, ir com o cesto e com a filha de Faraó, muito provavelmente ele não seria um libertador. Ele não podia nem ter vivido aquilo que Deus tinha para a vida dele. A história de Moisés tinha que acontecer dessa maneira. A mesma coisa na minha vida e na sua, ela tem que acontecer dessa maneira. A gente não entende a vontade do Senhor, mas nós estamos vivendo a vontade de Deus para a nossa vida. Para esse tempo, essa história, a sua vida tinha que ser assim, você tinha que nascer nessa família que você está, conhecer essa pessoa que você conhece, andar com essa pessoa que você anda, para se cumprir a vontade de Deus sobre a sua vida. Continuando aqui. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Às vezes nós não entendemos o lugar que nós estamos, a faculdade que estamos, a igreja que estamos, o emprego que nós estamos, mas uma coisa é certa, nesses lugares que você está passando, que você está vivendo, Deus está te preparando para viver o seu propósito. Amém. Nada é por acaso, Deus está te preparando para viver o seu propósito. E Moisés, quando ele foi instruído em sabedoria, ele também foi instruído em sabedoria e ciência. Moisés era um cara muito sábio, muito estudioso, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Só que para ele para ele conhecer o propósito de Deus para a vida dele, ele tinha que passar por esse momento de sabedoria, de conhecimento, de estudo, porque senão ele não ia ser o que a palavra diz aqui, ó. E veio a ser poderoso em palavras e obras. Muitas das vezes a gente recebe a palavra de Deus, recebe a promessa de Deus e já queremos fazer no outro dia. E acaba dando tudo errado. Por quê? Nesse tempo não teve um preparo, não teve uma entrega, não buscamos conhecimento. Nós recebemos, e porque recebemos uma palavra de Deus, já achamos que podemos sair e fazer. Mas não, tudo tem um tempo. A gente precisa começar a discernir o tempo do Senhor para nossas vidas. Irmãos, Deus conhece o nosso coração. O povo só vê aquilo que está na frente dele. Mas Deus conhece o nosso coração. O nosso coração só importa para Deus. Nós temos que parar de ficar se preocupando com as coisas das pessoas, com as coisas que as pessoas estão achando, estão falando da gente. Precisamos se conectar com aquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu quero, esta noite, falar de ter 3 círculos que vivemos. Voltando aqui. E ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. O primeiro tempo de Israel foi só um aprendizado.
ele se preparou, ele estudou, só que esse tempo foi só um aprendizado para ele. Nos seus 40 anos, ele começou a viver uma nova etapa, uma etapa agora de preparação. Vamos lá. Ao ver um deles, desenhou, maltratando um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Como eu falei, às vezes nós recebemos a palavra de Deus, o chamado, e já queremos cumprir no outro dia. Ou seja, nesse tempo nós vamos nos arrepentar se nós já saímos no outro dia para cumprir aquilo que Deus tem falado com a gente. Nós precisamos se preparar. E você não vai só se arrebentar com você vai arrebentar com a sua família, com as pessoas que estão do seu lado, você vai se arrebentar no seu serviço, na sua faculdade, e o pior, você vai começar até na sua igreja, você vai começar a culpar até o seu pastor. Ó, pastor, você vai pedir um negócio para o seu pastor vai falar não, você já vai. Mas o pastor está loucão, ó. Eu pedi um negócio para ele para fazer aqui a obra, não está deixando eu trabalhar. E muitas das vezes a gente faz isso, a gente mesmo se atrapalha, a gente quer sempre jogar a culpa em alguém. Porque a gente não quer carregar esse fardo sozinho, a gente prefere passar isso daí também para alguém, dividir com alguém. Para ficar mais leve, ficar mais cômodo para a gente, quando a gente passa para alguém a culpa também. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão muito culpando os outros, não estão olhando para si próprio aquilo que está errando, aquilo que não está fazendo. Está mais querendo olhar para aquilo que fez de errado, mas sempre procurando alguém do seu lado para culpar junto. Olha, não errei sozinho não, isso daqui estava comigo. Não, tem coisa que a gente erra sozinho mesmo, nós não erramos com ninguém. E capítulo 23, 24. Aí, ao completar os 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. E ao ver um deles sentado, maltratando por egípcio, saiu em defesa de um oprimido e o vingou matando. Nesse tempo aqui, dá para ver que Moisés tinha um desequilíbrio emocional. Ele achou que só porque ele já tinha recebido a palavra, ele já tinha sabedoria, ele já tinha conhecimento, ele podia sair fazendo o que ele quiser. Saiu matando e se achou o poderoso. Quando a gente mostra desequilíbrio, quando a gente está desequilibrado nas coisas, as pessoas falam alguma coisa para a gente e a gente já quer partir para cima da pessoa, já quer ofender ela também, já quer declarar palavras mal para a vida dela, porque nós estamos desequilibrados, então nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Nós sempre queremos também de atacar alguém. E eu vejo que Moisés estava muito desequilibrado nesse tempo, porque ele já saiu matando, ele não esperou uma palavra de Deus. Ele já saiu fazendo aquilo que ele achou que ele tinha que fazer. E muitas das vezes é a gente sai querendo fazer aquilo que nós achamos que temos que fazer. Nós não buscamos primeiro em Deus, porque a gente pode fazer muitas das vezes as coisas certas, mas no tempo errado. Por isso que muitas vezes as coisas começam a dar errado e nós não entendemos. Porque nós estamos fazendo no tempo errado. Você pode ter a palavra, você pode ter o conhecimento, você pode saber para que você nasceu. Mas se você não buscar em Deus o que é para você fazer naquele momento, nada vai dar certo. Nada vai dar certo, vai dar tudo errado e você vai ficar se culpando
E quando nós começamos a se culpar, passamos por uma situação, e hoje que está acontecendo muito, as pessoas estão ficando muito depressivas. Elas não conseguem ver que ela errou. Elas ficam se martirizando, elas ficam se culpando, e elas não se abrem para falar, não, eu errei, está errado, aconteceu isso, aquilo, mas eu preciso dar um passo, eu preciso continuar. Porque se você ficar se prendendo naquilo que você errou, isso daí vai prender o seu coração. E se você prender o seu coração, endurecer o seu coração, você dificilmente será moldado. Mudar quando nosso coração está preso, está duro, fechado, é muito difícil ele ser liberto, as coisas ser libertas, porque quando ela se fecha, é para te sufocar mesmo. Você não tem força, você não tem reação, você não consegue fazer nada quando o seu coração está preso. Vamos ler agora Atos 25. Ele pensava que seus irmãos o compreendiam, que Deus o estava usando para salvá-lo, mas eles não o compreenderam. Então, os irmãos deles não compreenderam, apontaram ele o erro aquilo errado que ele fez. Ele achou que ele tinha liberdade para ir fazer o que ele queria. Ele falou, não, eu vou me vingar, eu vou fazer por esse povo. Só que ele não estava indo debaixo de uma palavra de Deus. Ele estava indo naquilo que ele achava que ele tinha que fazer. E assim, irmão, Deus tem um propósito para a nossa vida. Muitas das vezes nós recebemos a palavra, sabemos o propósito de Deus para nossas vidas, mas nós não esperamos o tempo de Deus, nós já queremos sair e fazer, dar um jeito, nós não buscamos a direção de Deus, nós queremos dar o nosso jeito. E isso aqui foi o que Moisés fez, ele viu ali a briga, ele foi e ele saiu matando. E ele se prendeu muito no momento, porque o pessoal não entendeu que ele estava querendo ajudar. Ele ficou muito preso com o que tinha acontecido. Ele achou porque tinha sabedoria, só porque ele era sábio, só porque ele tinha uma identidade, só porque ele achou que ele era um libertador, ele achou que podia ir fazer aquilo que ele queria. Quantas das vezes nós, nos tempos de hoje, erramos com isso? Nós recebemos a palavra, nós temos uma identidade, sabemos o nosso destino, o nosso propósito, e nós saímos fazendo de qualquer jeito, fazendo aquilo que queremos, não aquilo que Deus quer. Isso é o que está acontecendo com a igreja de hoje. As pessoas estão vivendo muito fora daquilo que Deus tem para a vida dela. Nós viemos para a igreja, conhecemos Jesus, vemos alguns ministérios e queremos se encaixar naquilo que às vezes é até mais fácil, é mais legal, que não tem muita cobrança, e muitas vezes, porque nós nos achamos incapazes de viver algo mais profundo, um outro ministério. Nós queremos sempre correr daquilo que cobra mais. Só que nós precisamos entender que Deus não erra com o propósito que Ele põe para nossas vidas. Nós nos achamos incapazes, mas nós temos que entender que quem nos capacita é Deus. Então, se Deus nos capacita, nós precisamos buscar em Deus a capacitação para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, no
no versículo 26 diz assim: no dia seguinte Moisés se dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder ou juiz sobre nós? Quer matar-me como matou os egípcios ontem? Não, o povo não reconheceu o propósito de Moisés. Porque sempre que você faz algo fora do tempo, ninguém vai reconhecer, ninguém vai te sustentar, ninguém vai te dar uma palavra de ânimo, e você vai se culpar você mesmo, e vai achar também que as pessoas estão te culpando. Nós temos uma necessidade de culpar as outras pessoas. Nós temos uma necessidade, muitas das vezes, de transferir algo que é para nossas vidas para outra pessoa. Porque o fardo é pesado e nós queremos sempre estar com o fardo leve. Então nós sempre procuramos levar para outras pessoas. Uma coisa é certa: Deus vai levantar o seu ministério, Deus vai levantar Deus vai te levar a viver o propósito que Ele tem para você, mas Deus só vai fazer isso no tempo certo, no tempo de Deus, porque todas as coisas têm um tempo, e nós precisamos começar a discernir o tempo de Deus para as nossas vidas, porque toda vez que fazemos algo fora do tempo, nós quebramos a cara lá na frente, porque nós não fizemos no tempo de Deus, nós fizemos no tempo que achamos que tivemos que fazer. Voltando aqui. E ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando com estrangeiro e teve 2 filhos. Passando 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz de Deus. Nesse tempo, irmão, a sorte de Moisés começou a mudar. Porque no primeiro tempo, ele foi debaixo da vontade dele, da sabedoria dele, do conhecimento dele. Só que a palavra diz que